Oi pessoal, hoje vamos falar como que a energia solar pode ser trabalhada com Fundamental 2 Ensino Médio por meio de rotinas de pensamento visível. A gente já vai começar essa live, deixa eu ver quem já está entrando aqui. Bem-vindas todos e todas que estão chegando, Ana Kelly, Bela Haddad, Dana Falconer, bem-vindas nessa live da Ativa Educação, em que a gente vai hoje conversar com o professor Diogo, ele já acabou de chegar, ótimo, que vai... Diogo, veja aqui, ó, vamos ver se você já entra, eu aceitei, vamos ver se vai dar tudo certo. Aí entrou, eba, foi mais fácil do que eu pensava. Tudo bom, Diogo? Tudo jóia? Tudo bem? Vocês estão me escutando bem aí? Sim, tudo certo. Que bom que deu No, certo. no final deu tudo certo, né? Vamos começar contando para o pessoal desse périplo, né? Eu tô aqui em São Paulo, você tá no Mato Grosso do Sul. Conta pra gente Isso. exatamente aonde e em que fuso horário. Pois é, eu moro, né, em Campo Grande, que é a capital de Mato Grosso do Sul, e aqui é uma hora a menos, né, em relação ao horário de Brasília, né? Então, para a gente fazer esse bem bolado, a gente teve que fazer alguns ajustes de horário aí. Então, mas no finalzinho deu certo, deu tudo certo, Teve que e eu sair estou muito feliz aqui. mais cedo da escola para conseguir estar aqui, tá tudo certo Isso, em isso, casa, isso. né? É. Fiz uma parceria lá com a direção, né? E aí eu trabalhei um pouquinho, uns minutos a mais hoje para poder estar um pouquinho mais cedo aqui com vocês. Ai, obrigada, viu, pelo esforço. Que bom, obrigada. A gente Que agradece muito. isso. Eu Conta agradeço pra a gente participação. aqui da sua prática incrível que você postou lá no nosso blog, né, na nossa comunidade Ah, de sim. práticas em aprendizagem visível. Você fez um relato maravilhoso do seu trabalho. Então, começa contando pra gente assim, antes de entrar, né, na descrição do trabalho que está postado, né, do trabalho com energia sustentável com os estudantes e Sim. as rotinas de pensamento visível. Conta aqui pro pessoal, como é que você conheceu esse assunto? Como é que você conheceu a aprendizagem visível, rotinas de pensamento visível? Conta para nós. Então, para começar, assim, é um prazer estar aqui, né, para compartilhar a minha experiência, né, e agradecer a internet por ter conhecido a Júlia, né? Nossa, a internet nos auxilia dessa forma. Então é o seguinte, eu vou tentar resumir, porque a minha história, né, meu relato, assim, é bem rico em detalhes, mas vou tentar resumir, a Júlia fica me policiando no tempo aí, tá, Júlia? Então é o Joia. seguinte, aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, né, a Secretaria de Estado de Educação, ela tem as escolas regulares e as escolas de tempo integral. Dentro dessa escola de tempo integral, eles trabalham a proposta da escola da autoria, né? E qual que é a base da proposta da escola da autoria? É protagonismo, metodologias ativas. Então, a proposta da escola da autoria é alicerçada nesses dois aspectos, né? Protagonismo do estudante e as metodologias ativas. E o ano passado, a Secretaria de Estado de Educação, para auxiliar os professores, né, a desenvolver essas práticas inovadoras na escola, ela criou o projeto de professor coordenador de práticas inovadoras, que foi aí que eu me inseri nessa função, né, de professor coordenador de práticas inovadoras. O que E você aí, dava aula antes? Você era professor de quê antes disso? sim, a minha formação, eu sou professor de educação física, né, aí eu tenho especialização em tecnologias digitais aplicadas à educação e metodologias em educação à distância. E aí, eu estava em outra escola como coordenador de área, de linguagens, né, que dentro da escola da autoria também tem esses coordenadores de área, que também auxiliam. Então, por exemplo, como eu sou formado em educação física, eu fiquei com a parte de linguagens, então eu auxiliava os professores ali da área de linguagens, arte, Uhum, educação física, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola. uhum. E aí, só que nessa escola eles já tinham uma pessoa em vista, assim, para esse cargo de professor coordenador de práticas inovadoras. E aí eu recebi um convite de outra escola. E como eu fiquei muito interessado, é a minha cara, né, essa função, e eu me identifiquei muito quando eles fizeram o projeto e tal. Aí uma diretora de outra escola me convidou. Aí eu fui para outra escola. Chegando nessa escola, tinha alguns professores ali que estavam desenvolvendo os projetos de eletivas, né? Porque dentro da proposta da escola da autoria tem as eletivas, que são separadas por áreas, né? Então, a eletiva 1, Ciências da Natureza, eletiva 2 é Matemática, eletiva 3 é Humanas, e eletiva 4 é Linguagens. E a gente está E aí eu falando de cheguei... Fund 2, né? Ensino fundamental anos finais, de sexto ao nono Isso, ano. isso, é.
E aí, quando eu cheguei lá na escola, né, eu fui olhar alguns projetos, tal, e tinha alguns projetos que já estavam finalizando, porque era semestral, né? Eu cheguei em meados de abril, quase maio, e aí eu observei o projeto do professor Vicente, que é um professor de química, que ele estava desenvolvendo o projeto com os estudantes do nono ano, que se chamava Ciência na Cozinha. E aí, quando eu fui observar a aula deles, né, o que ele estava desenvolvendo e tal, ele estava no finalzinho desse projeto. E ele tinha combinado com os estudantes que durante o projeto ele estudou todas as questões dos processos químicos que acontecem através dos alimentos, o que acontece ali durante a fermentação, toda aquela parte puxada mais para a área dele de química, né, porque o projeto dele é de eletiva 1. E aí eu observando, né? E os estudantes aí, eles colocaram toucas tal, e colocaram mão na massa mesmo. Eles fizeram pães de queijo, fizeram pães, né? E aí eu olhando aquilo, eu tive uma ideia, né? Aí eu esperei ele terminar, né? Tirei fotos pra gente postar na escola tal, divulgar. Aí eu falei assim, Vicente, o que você acha de a gente continuar esse projeto, seu de ciência da cozinha, mas a gente inserir a questão da energia sustentável. E aí a gente tenta assar os pães ou outros alimentos que a gente conseguir no forno solar. Juntando E ele todas falou as assim, áreas, né? Então, a química, o isso, maker, o fazer mão na massa, até chegar isso. no processo coletivo, colaborativo dos estudantes, dando todas as competências aí, né? Criatividade, Exato. conhecimento, colaboração, escuta e chegando na parte final, né? Então, não só fazer a teoria do que é fazer o pão, mas assar o pão de uma maneira sustentável, pesquisando uma forma de energia sustentável, energia solar, e podendo comer o pão, afinal. Porque na estrutura do projeto tem assim a proposta do projeto, que aí é uma escolha conjunta, em conjunta com os estudantes. Então esse tema também eles fizeram parte, né, da escolha do projeto, e todo projeto tem um produto final. E aí no caso dele, o produto final seria a produção dos pães. E aí quando eu falei para ele da proposta do forno solar, ele adorou, mas ele não conhecia como funcionava um forno solar. Aí eu falei assim, não tem problema, eu te ajudo. Aí eu comecei a mandar materiais para ele, comecei a realizar momentos formativos com ele nos momentos de planejamento, expliquei para ele. Aí só que eu falei assim, ó, a gente vai ter que mudar uma coisinha só no seu projeto. Você vai ter que inserir o tema energia sustentável no seu projeto. Porque os estudantes têm que ter essa consciência do que é energia sustentável, para que serve, quais são as formas de energia sustentáveis. Aí tranquilo. E aí, ao longo do projeto, ele foi desenvolvendo as etapas. Aí, quando chegou em uma das etapas, que a gente precisou falar de energia sustentável, foi aí que eu já estava lendo o livro da Júlia, e quando eu assumi a função, né? É, isso aí, Júlia, faz seu merchan aí. Mensagens visíveis, experiências teórico-práticas em sala de aula. Tem o trecho aberto no site Isso. da Ativa Educação, o prefácio do professor Moran e a minha introdução das aprendizagens visíveis está aberto lá no nosso site. A gente coloca aqui o nosso site para quem ainda não entrou. Tá novinho, bonitinho, esperando vocês. Então, Então, aí através. você já estava lendo aprendizagens visíveis, então. Então, por meio do livro da Júlia, né? Eu fui conhecendo. Assim, eu tinha visto em outros lugares alguma coisa sobre a aprendizagem visível, mas eu não sabia exatamente o que era aprendizagem visível. Eu via uma coisa, sabe quando você vê algum assunto e você, beleza, legal, depois eu dou uma olhada com mais calma e tal. E ficou meio assim no esquecimento, né? Aí quando eu olhei eu comprei esse livro da Júlia assim, pelo tema, porque eu não conhecia, né? Assim, eu tenho o hábito de comprar alguns livros por mês. E o da Júlia foi um dos primeiros que eu comprei. Aí quando eu comecei Por quê, a ler, eu hein, falei assim, Diogo? Por quê? é chamativo, né? A capa é bem chamativa e o nome, né? O título, Aprendizagem Invisível, nossa, isso me chamou muita atenção, né? Você achava E, que falava sobre o quê? então, Metodologia ou avaliação? O que você achava eu que acho que era era? mais, não, assim, quando eu li a sinopse, né? Eu vi, era mais, eu assim, deve ser alguma coisa relacionada a metodologias ativas, tal, mas eu não fazia muita ideia como que era a estrutura da aprendizagem visível, como que se estruturava, o que que você podia usar de ferramentas para isso, né? O que que é aprendizagem visível? Que eu confundia também com a outra terminologia, né? Que tem aprendizagem visível, e tem aquela que Ausubel usa, né? Que é aprendizagem Significativa. significativa, exatamente, né? Eu pensei, deve ter alguma coisa a ver, né? Beleza, chegou o livro, eu E comecei a tem, folhear, não viu? parei mais. Né? A gente está fazendo a nossa série dos pensadores da inovação da educação. A gente começou com Maria Montessori, agora Dewey Wassubel está aí na nossa Ah, linha
Histórica, a Legal, gente vai legal. passar por ele sim, tem tudo a ver. Então, e aí eu folheando o livro da Júlia, aí ela começou a falar de Harvard, que não sei o quê, faculdade de Harvard, as rotinas de pensamento, penso o quê, agora penso o quê. Eu falei assim, gente, aí eu fui olhar na bibliografia dela. Aí ela cita John Hatch, né? E falei assim, peraí, John Hatch é o azulzinho que eu tenho, depois eu comprei o outro que você também tem, né? Eu tinha esse daí e não sabia que tinha. Eu comprei esse livro, mas eu não entendi muito bem. É o outro, é. Esse, depois eu comprei esse outro, né? Então, Uhum. eu comprei assim, eu tenho mania de comprar alguns, eu tenho umas metas de comprar alguns livros por mês. Então eu comprei esse e depois, você, mas será que eu tenho esse livro? Aí eu olhei, eu tinha esse livro, mas eu não tinha folheado ele ainda porque eu não tinha entendido assim a proposta dele, né? Aí eu falei assim, a Júlia me ajudou, né? Porque além com o livro dela, eu ainda fui buscar ali com John Hatch, né? Para enriquecer a aprendizagem, né? E o conhecimento. Então aí eu falei assim, aí eu olhei e falei assim, poxa, já que o professor quer, já que a gente precisa trabalhar sobre a questão da energia sustentável, eu vou, eu vou propor para ele que ele trabalhe o filme do menino que descobriu o vento, né? Que é a história do menino Malawi, né? Que ele cria um aerogerador ali para ajudar a sua comunidade ali. Aí eu pensei assim, putz, agora que eu vou usar as rotinas de pensamento do livro da Júlia, né? Então eu peguei e preparei a atividade, né? Então a atividade ela foi, eu sentei com ele e falei assim, ó, Vicente, é o seguinte, vamos trabalhar as rotinas de pensamento. Eu falei assim, o que é isso? Eu disse, é isso aqui. A gente foi conversando os momentos de formação. Ele, poxa, cara, bacana, tal. O Vicente é um professor super empolgado, engajado, assim, animado com a questão do ensino, né? Ele, legal. Aí, como que eu montei e estruturei essa atividade, né? A gente pegou, nós baixamos o filme, e aí eu montei uma ficha. Então, essa ficha ela teria dois momentos. Então, eu falei assim, Vicente, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai passar o filme para eles, e durante o filme, eles vão preenchendo uma ficha. Essa ficha que eles preencheram durante o filme era assim: era uma rotina assim. Eu tenho dúvida em uma coluna, é a outra. O filme diz que, e eu penso que. Então, era essa a primeira parte da atividade. Então, Observar o filme e fazer o seu registro individual desse modo. o registro individual. Então, aí eu até fui lá tirar foto, ele mandou umas fotos dos estudantes assistindo e tal. Beleza, passado essa primeira parte da atividade, né? Depois ele me trouxe o que eles registraram, né? Então, assim, eu falei assim, Vicente, vamos agora analisar o que eles registraram para a gente ter um feedback, né? Então, e o feedback foi muito interessante, porque a gente espera várias coisas, né? Nós como professor, a gente espera várias coisas. Os estudantes vão perguntar isso, vão perguntar aquilo, né? Mas eles sempre nos surpreendem. Então, ficaram indignados porque o rapaz fugiu com a estudante, que era um professor. Uns perguntaram como que funcionava o aerogerador. Ah, minha dúvida, onde aconteceu isso? Que país? Por quê? Né? Então, essas dúvidas, elas foram importantíssimas para nós elaborarmos a próxima etapa. Porque aí a gente, com o Para feedback... guiar as investigações que iam ser feitas a partir Exatamente. da leitura do filme. Exatamente. E aí, eu esqueci de um detalhe. Por que ele quis trabalhar essa questão do aerogerador primeiro, né? Que era, o filme falava mais da questão voltada mais para o aerogerador, que trata das energias sustentáveis. Lá nós temos o nosso material de robótica e o livro de robótica ele sugere a criação com o próprio material de um aerogerador, né? Um simulador que ele funcionava a manivela. Então aí eu sugeri também antes para eles, tem essa parte de robótica, dá para você trabalhar, tem tudo a ver com energia sustentável. Você pode representar, criar com eles esse aerogerador à manivela, eles terem uma noção. E aí foi aí que casou essa temática com o filme. Então, e aí eles você estava casando as temáticas interdisciplinares, o material da escola e a abordagem para tornar visível a aprendizagem com as rotinas de pensamento visível numa estratégia para conduzir o pensamento dos estudantes de uma maneira visível e compartilhada para guiar uma investigação que fizesse sentido em sala de aula. Exatamente, ter uma trilha, né? E o importantíssimo disso tudo, Júlia, a gente não tem internet na escola. Então, não tem desculpa falar, sem internet eu não consigo. Não tem essa desculpa, né? Vocês fizeram download do filme para poder passar. Isso, lá tem um projetor, né? Que a gente fala que são os Bob Esponja, que são amarelinhos, quadradinhos, né? Então, eu falei assim, a gente baixa o filme, passa no projetor, não tem problema de conexão. Aí eu conversei com a
coordenadora pedagógica, já agilizei as impressões com ela, assim, ó, a gente vai desenvolver essa atividade, tal, 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 já agilizei as impressões, no dia a gente aplicou, deu tudo certo. E aí, voltando à questão ali da aula, né? Então, assim, depois dos registros, o que a gente percebeu? Eu falei assim, Vicente, a gente percebeu o seguinte, que eles ficaram com dúvida, sim, em saber como que funcionava o aerogerador. E foi um ponto positivo, porque a gente queria exatamente isso, a gente esperava que eles tivessem essa dúvida. Então, na outra aula, ele elaborou uma atividade, que ele usou um vídeo do Manual do Mundo, que ele entra dentro de um aerogerador. E lá de dentro ele explica como que funcionam os aerogeradores. Adoro então, o Manual do Mundo. Muito legal, no nosso né? curso de aprendizagem visível nas áreas do conhecimento, nossa experiência em ciências da natureza, uma delas é analisando um experimento do Manual do Mundo, que eles filmaram e fizeram também. Não, eles são fantásticos, né? Então, assim, e ele usou esse filmezinho do Manual do Mundo para explicar exatamente as dúvidas que eles tinham. E a gente fez a mesma coisa que vocês. A gente usou uma rotina de pensamento para olhar o que a gente estava vendo no filme. Então, primeiro tinha lá a cena do experimento. Antes de passar o filme, eu perguntava o que vocês estão vendo? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês perguntam? Porque era uma coisa muito fora do normal. E aí a gente já fez o primeiro levantamento de hipóteses, organizando então o pensamento da turma. Depois eu passo o filme até um certo ponto. Aí eles reveem as hipóteses e as perguntas deles quando eles vão checando o experimento. E depois eu falo, então agora a gente vai rever nosso pensamento, aprofundar. E aí eu desafio todo mundo a fazer o experimento em casa. Olha, é muito legal, Carolina, né? Souza aqui, ó, tá dizendo que o Diogo é ótimo, sou fã, professor super estudioso, comprometido e competente. Carolzinha, minha amiga, minha companheira de trabalho. Beijo, Carol. Ótima professora também. Tem ideias inovadoras também, ela é super legal, viu? Só que agora ela já não tá mais em sala de aula, ela tá em uma outra função. Mas, ó, Carolzinha, beijão. Então, gente, assim, então a gente passou por essa etapa, né, da questão da energia sustentável, de aplicar as rotinas, a primeira etapa da rotina, tirar as dúvidas dos estudantes, aí ele fez essa mediação, ele retornou com uma outra proposta para tirar as possíveis dúvidas que ainda teriam, que seria o documentário do Manual do Mundo, e aí a gente foi discorrendo até o final do projeto. Aí eu falei assim, Vicente, agora chegou a hora a gente desenvolver o forno solar, né? Então a gente tentou algumas propostas de construção do forno. Então a gente pegou o mais simples, que seria o quê? Pegar uma caixa de isopor e forrar com um papel laminado ou aquela manta, aquela fita de manta que você forra em lajes para manter isolamento térmico. Uhum. Isso. Parecido com aquelas caixas de iFood, né, dos entregadores, que elas são todas forradas ali, né, para um isolamento térmico. E aí a gente compramos o isopor, forramos, fizemos com uma tampa de vidro e uma espuma ali para dar uma proteção. E eu falei assim, Vicente, a gente precisa testar alguns alimentos, né? E aí o tempo não colaborou muito aqui em Mato Grosso no final do ano. Chove muito aqui no final do ano, né? E aí eu falei assim, a gente precisa de sol, né? Então, mas a gente conseguiu. A gente não conseguiu assar os pães da forma que a gente queria. Os pães, porque ele precisa de um tempo maior de cocção. Mas a gente conseguiu provar, né? Cozinhar legumes, que foi a batata e a cenoura, que depois os estudantes comeram, também provaram, e a gente conseguiu cozinhar arroz, né? E aí a gente levou o forno lá fora, eles viram como que funcionava. Aí o Vicente, por exemplo, como eu fico 40 horas numa escola, e o professor Vicente, ele vai de uma escola para outra, então ele fala assim, Diogo, vou deixar o forno aí de manhã com você. Aí eu deixava o forno, a gente arrumava, eu ficava monitorando a temperatura, a gente ia lá com o termômetro, então eu ficava meio que olhando o forno lá, para ver onde o sol, né, virava mais por causa do horário, eu virava o forno junto ali. Então, assim, aí eles puderam, aí quando ele terminou essa parte da cocção dos alimentos, aí os estudantes foram lá ver, né, teve um dia que eles colocaram os alimentos, aí eles iam lá monitorar. Na primeira vez que a gente fez, não deu muito certo a questão da batata, a gente colocou ela com mais água, né, para ela poder cozinhar melhor, aí deu certo a batata e a cenoura. E eles ficaram empolgadíssimos, né, e tanto que esse ano, o professor Vicente ele vai continuar esse projeto. Agora tem novas turmas lá na escola. E como a eletiva ela é algo democrático, em que os estudantes escolhem as eletivas, né? Então eu falei assim, Vicente, como você quer continuar um projeto, você precisa que essa escolha eles sejam deles também. Se eles quiserem continuar
ou a outra turma nova que está chegando na escola, querer também aprender mais sobre o seu projeto, você tem que vender seu peixe, né? E você pode continuar normal. Caso eles não queiram, você vai ter que começar um outro projeto a gosto deles. Porque senão, beleza. Ele vendeu o peixe dele, todo mundo quis, todo mundo adorou a ideia, né? Então a gente vai continuar esse projeto esse ano, mas com a proposta de produto final um pouco mais ousada, podemos dizer. Qual que é a nossa proposta? A gente testar mais alimentos ali, né? Mais alimentos. E a partir da testagem desses alimentos, a gente criar um e-book de receitas, e esse e-book vai ser feito pelos estudantes, né? A gente vai criar... Ah, não tem internet? Não tem importância. O que a gente combinou? A gente vai fazer? Eles irão para a sala de tecnologia, porque a gente tem os computadores instalados lá, só não tem a internet. Então, cada um vai alimentar um documento em um Word, e eu depois vou recolhendo esses documentos e vou montando ali na internet minha que eu tenho ali no celular, que roteio no computador, e vamos embora, né? A gente vai montando. Então, criar receitas, né? Um livro de receitas, um e-book de receitas. E aí, no momento, porque aqui tem uns momentos de família e escola, né? Que são os momentos letivos, né? De sábados letivos e tal. E tem um momento de família e escola. Então, a gente quer apresentar isso para a comunidade, esse livro de receitas. E a gente também quer ensinar a comunidade a como fazer e como utilizar esse forno solar. E a gente quer divulgar isso para a comunidade, né? Lá Para é uma virar um comunidade saber da comunidade, né? E quem sabe até Exatamente. pessoas da comunidade, saberes do território para fazer culinária do território, comidas do território. E é uma questão de economia, né? Território. É uma região considerada, vamos dizer, carente, então é uma forma de economia, né? Porque o gás está muito caro, então tem famílias que têm essa dificuldade. Então a gente quer divulgar mais esse nosso projeto para a comunidade também utilizar esse forno solar em casa. Então a gente vai entregar além do e-book, né? Lógico, a gente vai disponibilizar o QR Code para quem quiser, mas também um e-book impresso ali para as famílias, né? E também um manualzinho ensinando a fazer o seu próprio forno solar, né? Essa é a nosso grande desafio, nossa grande proposta para esse ano. Né? E Diogo, como que as rotinas de pensamento visível ajudaram a tornar visível a aprendizagem dos seus estudantes, dos estudantes do professor, durante o projeto? Pois é, a rotina de pensamento, quando a gente fala em aprendizagem visível, né, é quando a gente percebe que, tanto nós como professores, né, quando a gente percebe que o estudante ele aprendeu algo, ou ele assimilou algo. Então, a questão do visível foi ali nas rotinas de pensamento durante as evidências escritas, né? E quando depois a gente foi finalizando o projeto, a gente descobriu que eles adquiriram um conhecimento que antes eles não tinham sobre a questão, principalmente as questões sustentáveis e também a questão do que é um forno solar e para que serve. Eles não faziam ideia nem que existia forno solar. Né? Então, assim, foi evidência para a gente que se tornou visível para vocês. Uma evidência que se tornou visível, tiveram alguns relatos interessantes. Por exemplo, né, em uma dos relatos, a menina escreveu assim: eu fiquei muito interessado em como que funciona um aerogerador. Eu nem sabia que existia isso. Para que serve? Como que o vento produz energia? Então, essa curiosidade, né, a gente percebeu que essa curiosidade ela foi despertada através das rotinas. Né? Então, isso assim, foi uma abertura de águas para nós, tanto e muito mais para o professor Vicente, para ele entender o que ele teria que direcionar dali em diante no projeto. Né? Eles estão com dúvida aqui, então a gente vai fazer esse percurso e vamos tirar essas dúvidas para a gente dar continuidade ao projeto. Né? Então, é uma evidência que se sinalizou para o professor aonde intervir para continuar e manter acesa a curiosidade e a investigação dos estudantes durante o projeto. Mas, no final, como que vocês tiveram evidências desse balanço metacognitivo, né? Deles se darem conta do que eles sabiam antes e o que eles sabiam agora, o que eles tinham crescido de conhecimento com o projeto? Sim. Por exemplo, a questão do entendimento, né, do que, primeiro, que eu expliquei bem para eles a importância de um projeto e a importância de nós termos um estudante engajado e curioso, né, e que tenha curiosidade em pesquisar,
de ter esse engajamento no projeto. Então, assim, o que a gente percebeu foi o seguinte, eles tiveram um domínio maior do que o projeto tinha como proposta, né? O domínio maior assim, durante as conversas. Ah, professor, agora eu sei o que é forno solar, o que é energia sustentável, agora eu sei por que o aerogerador, né? Como que o vento produz energia. Agora eu vi que aquele aparelhinho do menino lá da bicicleta era um dínamo, e agora aí ele também ele explicou essa questão do dínamo, né? Para que serve um dínamo? Porque no filme, o menino ele faz a primeira prototipagem dele através do dínamo, né? Da bicicleta que ele pega escondido de alguém lá e ele monta o seu primeiro protótipo ali. Então a gente percebeu a questão do domínio do assunto, que era voltado a questões sustentáveis, primeiramente, né? E também a proposta e para que serve o forno solar, né? Que eles entenderam também a questão da energia solar, né? Quais são os benefícios. Então, assim, isso foi o que a gente percebeu de mais evidente, de mais visível, né? No final, a evidência da compreensão veio nesse relato do aprendizado, né? Então, se vocês não chegaram a Isso. fazer uma rotina de pensamento para fechar e fazer o balanço metacognitivo, né? Ah, Sobre tá, desculpa. aerogerador, sobre Desculpa, eu falei energia a primeira sustentável. parte, né? Antes pensava que, agora penso que, Não, vocês não chegaram a fazer. não, eu pulei, peraí, eu esqueci, me empolguei aqui. Então, quando eu falei lá da primeira parte da rotina, né, a gente aplicou a segunda parte da rotina. E aí a gente entrou. Antes eu pensava que, agora eu penso o quê? Aí foi que eu falei, a Júlia me ajudou aí, eu tinha esquecido dessa parte. Eu tô te Então a gente fez dois. colocando aqui para você É, contar, ué. São as super evidências de balanço metacognitivo. Como que o estudante se dá verdade. conta do que ele pensava antes do que ele pensa agora. Isso, exatamente. Então a gente fez, então assim, a gente fez dois momentos. O primeiro momento a gente aplicou a rotina durante o filme e no final a gente fez a segunda rotina. Antes eu pensava que, agora eu penso que. E aí isso casou tudo que a Júlia falou agora, né? A gente teve esse balanço aí da aprendizagem, né? Antes eles estavam dessa forma, agora eles aprenderam dessa forma. Então a gente percebeu também o engajamento deles no projeto, né? E que a gente percebe, eu lendo em alguns livros, né? A questão não sei se você já leu aqueles 5 caminhos para engajamento da Penso, que tem estudos que falam, né? Se o estudante não se sente pertencente à escola, menos engajamento ele tem. Então, assim, eu creio que o nosso projeto ele promoveu esse engajamento, que aí também decorreu na participação também deles e na aprendizagem, né? Então foi bem positivo e esse ano a gente está com muitas propostas aí para a gente continuar esse projeto agregando essa questão que eu te falei, né, que é das receitas e a gente divulgar para a comunidade. Nosso Perfeito. foco, nosso foco esse ano é a comunidade. A gente quer que a comunidade participe e que ela conheça a escola, conheça o projeto, trazer a família mais para a escola. Perfeito, porque essa relação com o território e com a comunidade é fundamental para uma concepção, né, de aprendizado que ajuda no desenvolvimento integral não só dos estudantes, mas de toda a comunidade, né? Então essa proximidade, esse engajamento, essa aplicação de conhecimento para a vida faz todo sentido quando a gente tem esse compromisso de mobilizar as competências gerais. Queria dizer, então, que mesmo sem citar, né, os cinco elementos do engajamento, se a gente sabe, né, pela pesquisa, que quando a gente trabalha para tornar a aprendizagem visível e tornar claro para o estudante qual é o nosso objetivo pedagógico, o que a gente quer desenvolver ali, e a gente traz ferramentas que equipam os estudantes com estruturas para um pensamento mais investigativo, mais profundo, né? Em que a gente estimula que ele pense as suas hipóteses iniciais, o que ele não está bem compreendendo, que perguntas ele tem, o que ele quer investigar, e que depois a gente promova esses balanços metacognitivos, o que eu sabia antes, o que eu sei agora, que perguntas eu ainda tenho, ou para onde esse estudo me leva, a gente estimulando essas grandes capacidades metacognitivas do estudante pensar o próprio pensamento, né, e ter um enfoque mais profundo, que essa é a capacidade que mais estimula todas as demais. Então, que quando a gente fortalece essa capacidade metacognitiva, a gente está apoiando todas as demais competências de colaboração, de construção de conhecimento, de criatividade, de empatia, de escuta. E, ao mesmo tempo, a gente está
por isso, valorizando o pensamento de cada um, o aporte de cada um para a investigação da turma e, por consequência, a gente está engajando, dizendo que o que eles fazem é relevante, como eles pensam é relevante, que eles podem nos surpreender nos seus conhecimentos prévios. Exatamente. A gente abre espaço para que as perguntas ocorram, não eventualmente, mas sistematicamente. Né? Então, se a gente quer construir pensamento, a gente precisa de uma sala de aula em que as perguntas sejam bem-vindas e estimuladas, e que as perguntas essenciais dos alunos possam ir de encontro às perguntas essenciais dos professores e do currículo, né? E quem sabe as perguntas da comunidade, a gente tem então esse território educativo que se amplia, né? Uma sala de aula ampliada. E, portanto, é uma consequência, né? Quando a gente torna o objetivo de ensino e aprendizagem mais visível, nós, professores, temos mais elementos para saber qual é o próximo passo, a gente coleta evidências do pensamento do aluno, o aluno vê mais sentido e mais propósito no que está sendo feito, percebe que o seu pensamento é mais escutado, mais levado a sério, portanto, ele também se engaja mais e, portanto, a gente colhe mais evidências de aprendizagem. Então, a gente tem mais resultado. Exatamente, né? A proposta da Escola Doutoria nossa, aqui da proposta do Estado, aqui da Secretaria de Estado, é o estudante protagonista. É aquele estudante pesquisador, aquele estudante que ele construa a trilha do seu próprio conhecimento, né, junto com os professores. Então, isso é importante, a gente estimular no estudante, né? Não tratá-lo de forma passiva, né? De a gente só entregar a informação, só entregar o que a gente quer repassar para eles, mas a gente instigá-los a perguntarem, a ter dúvidas, e essas dúvidas são enriquecedoras, né, para a gente. E quando o estudante conexões, tem... né? Esse é o princípio, por exemplo, da aprendizagem significativa do Aldwell, que é uma base da aprendizagem visível, de todos os autores da aprendizagem visível. Documentar muito bem os conhecimentos prévios, as hipóteses prévias, e, ao mesmo tempo, estabelecer múltiplas conexões entre o que o estudante já sabe e o que ele precisa aprender. Então, criar diferentes ocasiões, registros, experimentações para ele alargar seu conhecimento e se conectar com os conceitos chaves que ele precisa dominar. No caso aqui, de energia sustentável, de funcionamento de um dínamo, de funcionamento de um aerogerador e assim por diante. Então, como que a gente faz isso para além de dar uma aula expositiva sobre o tema? Para além de ler um texto sobre o tema, é realmente promovendo esse tipo de investigação que você descreveu, mão na massa, maker, e promovendo uma investigação, uma reflexão sistemática sobre a própria aprendizagem. Né? A aprender fazendo e a refletir sobre essa prática. Opa! Tô aqui. Acho que você ficou com a internet um pouquinho rateando e voltou. Ah, deu uma travada aqui. Eu estava conectando o nosso pensamento com o John Dewey, que na nossa trilha dos educadores da inovação a gente está citando essa semana, que exatamente ajudava a pensar o maker também, né? Que ele tem uma das ideias mais caras do John Dewey é o aprender fazendo. E não só um fazendo, mas um fazendo reflexivo, em que a gente faz e reflete sobre como a gente faz, o que a gente aprendeu, né? E como que a gente desenvolve esse pensamento com um enfoque mais profundo. Essa é uma ideia muito cara também para todos os autores da aprendizagem visível, como vai ser também da aprendizagem criativa. A gente vai ver mais para frente no Seymour Papert, no Mitchell Resnick, né? Que são autores importantes do Maker, em que a gente tem esses mesmos princípios, da gente poder experimentar com as mãos, a gente conectar os conceitos com uma manufatura, com o fazer, e a gente documentar essa aprendizagem para a gente ver o que está aprendendo, né? E ter clareza do que a gente sabia antes e o que a gente sabe agora, que perguntas a gente ainda tem para desdobrar. E aí, quem sabe, a gente tem vários projetos criativos aí nessa comunidade em volta da escola. Exato, né? É muito importante a participação da comunidade na escola, né? A gente tem que trazer mais a comunidade para a escola, e é legal também que a aprendizagem ela se torna visível para a comunidade também, né? Porque eu estou vendo o que o meu filho está fazendo no projeto. E depois o professor Vicente me falou esse ano, né? Que ele, uma aluna, né? A gente, no momento família-escola, a gente fez ali uma sala onde eles apresentavam o que estava sendo desenvolvido no projeto ali. E um pai de uma aluna, né, ficou interessado no forno e eles disseram que ele fez um forno na casa dele, né? E eles conseguiram estourar pipoca no forno, né? Fazer pipoca no forno. Eu achei
maravilhoso quando ele me contou, assim, Vicente, por que você não me contou, você não tirou foto, a gente precisa divulgar isso, né? Então a gente vai tentar entrar em Sabe, contato a gente não com a pode estudante. instigar essa aluna a ir no seu post do blog e colocar um comentário lá, colocando como foi o trabalho, e quem sabe fazer um Então, upload de é foto. verdade, né? Ou passa pra gente a foto e a gente posta. Vamos fazer isso. Então, eu tô atrás dela Boa, investigando. Como ele tem mais contato que eu, né? A gente tá investigando aí pra gente tentar achar essa evidência aí, porque eu achei maravilhoso. E maravilha. isso foi o principal objetivo que a gente quer. A gente quer que os pais, que a família, eles conheçam o projeto e aplicam isso no dia a dia deles, Se né? apropriem desse conhecimento para fazer Exatamente. para a vida, né? Para si mesmo, perfeito. Esse é o sentido, né, de uma educação realmente profunda, com sentido, com propósito, que alarga conhecimentos científicos, fortalece as competências gerais de criatividade, colaboração, empatia, né, aplicação dos conhecimentos, responsabilidade, cidadania, né, pela sustentabilidade e que vire realmente algo que possa fazer diferença na vida dessas famílias, né? Exatamente, né? E foi legal é bom a gente conseguir fazer algo pela comunidade do entorno da escola, né? E aí e o professor Vicente, a gente pesquisando algumas coisas, ele achou um site que chama Projeto Caatinga, que eles têm um projeto, eles entregam forno solar para as comunidades ali da região da Caatinga, né? Então ele tem todo esse projeto. Aí quando eu vi aquilo lá, eu fiquei louco. Eu mandei e-mail para eles, vocês podem me dar um forno? Se vocês me derem um forno só para minha escola, eu fico muito agradecida. Estou fazendo um projeto assim, assim, assim. Eu estou aguardando a resposta deles, né? Campo Então, Grande está na assim. Caatinga? Oi? Campo Grande está no bioma da Caatinga? Estou aqui Não, pensando como geógrafa, não. acessando meu mapa mental do Brasil. Não, é porque é região do Cerrado aqui, né? Mas o projeto que a gente viu na internet era um projeto da Caatinga lá, né? Então aí a gente até, depois eu olhei, conheci um pouco o projeto deles, entrei no site, e eles fazem o forno solar e entrega para as famílias, pronto o forno solar. Então a gente se inspirou também nesse projeto para a gente engajar o nosso, assim, para a gente também envolver as famílias e a comunidade, eles conhecerem o forno solar e Quem utilizarem em sabe casa, porque agora o forno vocês solar. fazem o forno adaptado ao Cerrado. Ao Cerrado Mato Grossense Exatamente, do né? Sul. Com as É, receitas típicas regionais daqui, né? Que muito nós bom. temos da nossa cultura, né? E mas é isso. O projeto nosso assim é maravilhoso, assim, tá? A gente quer colher bastante frutos assim e a gente e tende a crescer, né? A gente quer envolver as famílias e quem sabe a gente conseguir parcerias e a gente multiplicar essa ideia aí e virar um mega projeto para toda a comunidade do entorno ali da região da Estrela do Sul, que é um bairro, né? Mas para toda Campo Grande, principalmente para as famílias mais carentes, né? Perfeito, Diogo. E ó, então já fica aqui o desafio da gente pensar uma próxima live em que você vai trazer mais evidências, mais documentação da aprendizagem, quem sabe até o desdobramento do forno solar que também faz pipoca e Pois outras é, né? documentações com aprendizagem visível que você está experimentando na escola para mostrar que é possível fazer, que não é tão difícil, que muda bastante o engajamento dos estudantes, a documentação da aprendizagem, tornando mais visível para professores, alunos e comunidade o que e como se está aprendendo e para quê, né? Muito bom. Exato. Ó, vou dar um spoiler aqui, né? Eu comentei com a Júlia que eu fiz também com uma turminha do quinto ano. Apliquei as rotinas de pensamento para trabalhar robótica sustentável. E eu estou desenvolvendo com um professor de filosofia que ele quer trabalhar um filme que chama Hotel Ruanda, né? Que fala das questões ali da África, dos conflitos, também aplicando as rotinas. Então tem bastante coisa para a gente mostrar para vocês aí. Dá-lhe mais post do blog, É, documenta tudo bem bonitinho tudo, e aí a tudo gente na próxima live já estruturadinho. vai fazer no StreamYard, YouTube para poder projetar os slides para todo mundo ver. Exatamente. Valeu, Diogo, super obrigada, viu? Foi muito Nossa, eu que rica a live. agradeço a participação e a gente vai se falando aí. Muito bom. Vamos divulgar aqui bastante seu texto, essa experiência e aí, quem sabe, inspirar mais professores, autores para virem aqui como você participar. Legal. Obrigada. Essa é a intenção, né? A gente difundir, né, a aprendizagem, tudo que seja importante para a educação, né, para a formação dos professores e para a aprendizagem dos estudantes, né? Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Essa é a missão da
comunidade de práticas em aprendizagem visível. Abrir um espaço para professores e autores trazerem suas práticas, inspirarem uns aos outros, verem, compartilharem, darem like, comentarem e escreverem seu próprio post para depois virem aqui também compartilhar. Obrigada, Diogo. Grande abraço. Ô, Julia, vamos fazer uma rotina aqui no final, né? Vamos assim, ó. Antes da live da Júlia, eu pensava que e agora eu penso que. Boa! Quem chegou até esse momento, escreve pra gente, deixa aqui no post. Ótimo, balanço de aprendizagem. Antes eu pensava que rotinas de pensamento aplicada à energia sustentável. E agora eu penso que... Muito bom. Joia, Diogo. Quem está aí nos acompanhando, fica no desafio, hashtag pode escrever. Boa. Então tá bom, super obrigada. A gente vê aqui, acompanha os comentários e semana que vem tem mais. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.